bom dia, meus queridos ouvintes da Rádio Mundial. Começando um programa Caminhos do Equilíbrio comigo aqui, Sol Medeiros. O programa para falar da medicina chinesa, como que ela pode te ajudar nas questões aí do nosso dia a dia. A medicina chinesa, ela equilibra o corpo entre as questões físicas, as questões da mente, da emoção e da nossa energia, para que a gente tenha longevidade e saúde, né? Não adianta nada a gente querer viver muito e não ter qualidade de vida, não ter saúde. Então, a gente tem que viver bastante, sim, mas com equilíbrio. O programa de hoje, eu vou falar sobre um tema que a gente tem visto muito aí, né? E os dados têm me assustado. Eu vou trazer esse tema de hoje, que é a questão da obesidade e da ansiedade. Então, como é que a medicina chinesa pode te ajudar a você perder aqueles quilinhos a mais, ou você que está com sobrepeso, ou você que está já na faixa da obesidade? A medicina chinesa ajuda e muito nas questões, né, da obesidade. E tem 2 tipos de obesidade, segundo essa visão dessa medicina milenar. A gente tem a obesidade porque você engordou e está com os quilinhos a mais porque você come muito. E tem também a questão de que muitas pessoas comem pouco, né? E mesmo assim estão no sobrepeso, tá? Então, se você é uma dessas pessoas, fica aí, que eu vou falar sobre isso hoje. Eu estou ao vivo no Facebook, na live da Rádio Mundial. Então, você pode me assistir também pelo Facebook da Rádio Mundial. Eu estou também fazendo uma live no meu Facebook, que é Spaco Sol Medeiros. Então, você pode me ver aqui, tanto pela live da rádio, quanto aqui na live do meu Facebook. E, claro, né, sintonizando na rádio aí no 95.7, ou então pelo site da rádio, radiomundial.com.br. Se você quiser entrar em contato comigo para saber mais sobre a medicina chinesa, como que ela pode te ajudar aí a trazer mais equilíbrio para a sua vida, o meu telefone é de São Paulo, é 11 99376 7637. Eu vou repetir para você, que é 11 99376 7637. O meu consultório fica em Santana, pertinho da estação do metrô. No meu Facebook, você me acha como Spaco Sol Medeiros. E no meu site, que é solmedeiros.com.br. O programa tem o apoio da Vitrine Viagens. Então, se você precisar de viagens para qualquer lugar, quiser viajar sozinho, quiser viajar com a família, viagem a trabalho, qualquer tipo de viagem que você precisar, o pessoal da Vitrine Viagens tem. Então, entre em contato com eles. Eles são também daqui de São Paulo, que é 11 2768 3111. 2768 3111. Estão lá à disposição de vocês. Então, vamos falar desse tema de hoje, né? Dentro dessas 2 visões da medicina chinesa, que a gente está acima do peso, né? Sobrepeso ou da obesidade, que você comeu muito, né? E engordou. E tem aquela pessoa que está obesa, acredita que está fazendo uma alimentação saudável, comendo direitinho e não consegue emagrecer e engorda. Hoje eu vou falar especificamente do primeiro tema, que é você come muito, então por isso que você engorda. Então, como é que a medicina chinesa vê isso, né? Então, já nos textos clássicos da medicina chinesa de milhares de anos, já se falava, né, da importância da gente comer de uma maneira adequada, para que a gente não fique com o que a medicina chinesa chama dessa gordura, que eles falam que é a mucosidade. Então, já se falava nisso, da importância da gente comer de uma maneira adequada, na quantidade adequada, para que a gente não tivesse esses excessos e que não fossem prejudiciais à saúde. Ou seja, é um tema muito antigo e que hoje, né, a gente olha na rua, a gente anda, a gente sempre tem alguém muito próximo, né, ou que está com um quilinho a mais, ou que está no sobrepeso, ou que já está nessa faixa dessa obesidade. Então, tem uns dados aqui da Organização Mundial da Saúde, né, que diz que a obesidade hoje é um dos problemas de saúde públicas do mundo. O país mais obeso é os Estados Unidos. E o Brasil ocupa o 5º lugar com relação a essa obesidade. 19% da população brasileira está no nível do sobrepeso. E 50% está obeso. Ou seja, né, as pessoas estão comendo muito,
não se exercitam, e esse índice só tem aumentado, né? Então, né, o Brasil sempre ocupa lugares entre os 10 mais, sempre dessas coisas, né, que não são tão boas, né? Como a ansiedade, depressão e agora também a questão da obesidade. Então, a obesidade e a ansiedade, elas caminham juntas, né, nesse caso. Então, a gente precisa olhar isso com muito carinho, precisa olhar isso de perto, porque nos últimos 10 anos, 15% das crianças estão no sobrepeso. E nessa última década, aumentou em 110% a quantidade de jovens e crianças que estão ou são obesas ou no sobrepeso. Né? Então, o que acontece com esse público? Né? As crianças de hoje, elas comem errado, comem muito mal, e não fazem atividade física, como, por exemplo, na minha época. Né? A gente comia muito e a gente brincava, a gente, né, colocava essa energia para fora. Então, as crianças hoje, elas não brincam, não se movimentam, ficam o tempo todo, né, na frente da TV, no videogame, no celular, enfim. Né? E fica comendo os alimentos industrializados, que além de não te nutrir, né, ela te engorda. Então, tem muita gente que está obesa e que está com anemia, né? Então, isso é muito alarmante. Então, a gente precisa olhar isso com carinho. Por isso que eu trouxe esse assunto, né? Então, como é que a medicina chinesa ajuda nesse processo? Primeiro que ela vai te ajudar a te trazer mais foco, mais clareza, e vai te deixar menos ansioso. Porque tem muitas questões aí da obesidade que precisa ser investigado, mas uma delas é a questão da ansiedade. Então, come porque está ansioso, enfim. E as pessoas estão comendo errado porque hoje em dia, na correria, né, não tem tempo de cozinhar, não tem tempo de fazer sua própria comida, não, enfim. Né? A praticidade, vai lá no mercado, compra uma comida congelada, põe lá no micro-ondas e acha que está se nutrindo. Na verdade, você não está se nutrindo, você está só enganando o seu estômago. De nutrição mesmo, não tem. Então, é o que eu sempre falo. Você quer saber se você está se alimentando direito? Olha para o seu prato e imagina se sua avó, a sua mãe, há muito tempo atrás, se ela comeria aquilo. Eu duvido que ela comeria. Que são os hambúrgueres, né? Comer pizza. De vez em quando a gente come isso, não tem problema nenhum, né? Afinal de contas, a gente é filho de Deus. Eu também gosto de vez em quando comer uma pizza, você comer um bolo. Mas essa questão que é só de vez em quando, na maioria das pessoas, isso acaba virando uma rotina. Então, além de comer errado, né? Que você olha para o prato, não tem os nutrientes básicos, né? Que é a leguminosas, né? A gente não tem verdura, não tem o feijão, não tem proteína, não tem nada. Né? Então, fica comendo essas coisas que não tem nutrição e acaba engordando. E não faz atividade física, por conta da vida moderna, né? Eu preciso ir na padaria, que é 100 metros da minha casa, eu desço até a garagem, pego o carro e vou até lá. Então, a gente não se exercita, né? Então, não queima essa gordura e fica cada vez mais gordo, mais obeso, mais frustrado, porque a gente não está se alimentando direito. Então, minha dica básica é isso. Quando você for comer, olha para o seu prato. Imagina se seus avós comeriam isso, né? Porque o pessoal de antigamente comia todos esses alimentos, eles tinham mais atividades braçais, então eles andavam mais e viviam mais, né? Eu, por exemplo, tenho uma avó que ela tem 98 anos, ela ainda está viva, né? E eu aposto que ela fica comendo esse monte de coisa. Claro que come, né? Mas não era a base da alimentação de antigamente. Então, a gente precisa voltar a se alimentar de uma forma que a gente tenha sustância. Né? E que a gente está vendo que está sendo muito prejudicial para a saúde. Então, tem muita gente que acaba comendo para aliviar a ansiedade, para aliviar uma carência afetiva e acaba compensando na comida. E isso começa não só na fase adulta, começa na fase da criança. Então, a criança, né, às vezes, quando ela não está se comportando muito bem, a gente fala, se você se comportar muito bem, eu te dou um docinho, eu te dou um chocolatinho, se você fizer isso, fizer aquilo. Então, a pessoa, né, quando adulta, ela acaba compensando aquilo, né, com a comida. Aí fica comendo doce, aquele brigadeiro que a gente come, aquela balinha, que a gente vai falar assim, mas é só hoje. Não, não é só hoje, é todo dia. Né? Claro que se você vai numa festa, tem um brigadeiro, né, a gente é filho de Deus, a gente come. A questão é que você não precisa comer um monte, né? Você come um. E aí, essa reeducação alimentar, que é o principal. Na medicina chinesa, não existe
muita questão de restrição alimentar, né? Então, como que a medicina chinesa vai ajudar? Com a acupuntura, né? Com as ervas, que é a parte da fitoterapia, e principalmente com a questão da alimentação, que é a dietoterapia, que também faz parte da medicina chinesa, faz parte do tratamento. Nos casos, né, de sobrepeso, dos quilinhos a mais, de obesidade, a parte da dietoterapia, ela acaba sendo fundamental. Então, a acupuntura vai te ajudar a ficar menos ansioso, você ter mais foco, ter discernimento de quando você está comendo, porque você tem fome, e quando você está comendo, simplesmente você precisa de alguma coisa para mastigar e aliviar uma ansiedade, aliviar uma carência, que é isso sim também precisa ser olhado. Porque, afinal de contas, né, como eu sempre falo aqui, a medicina chinesa trata o ser humano de uma maneira integral, né, entre o corpo, entre as questões da mente, as emoções e a nossa parte energética. Um deles está em desequilíbrio, né, com certeza. Então, se você está muito acima do peso, do normal, né, isso precisa ser olhado. Tem alguma coisa aí que não está fluindo aí, né? Tem alguma coisa errada. Então, isso precisa ser olhado. Então, a acupuntura, junto com as ervas, vai te trazer mais centramento, vai te deixar menos ansioso, vai te deixar mais focado, para a gente entrar com a parte da alimentação e você consiga entender, né, quando que o seu estômago, você sentir e observar o seu corpo. Quando que eu preciso me alimentar, que realmente essa comida vai me saciar, vai me nutrir, e quando eu estou comendo só por comer. Então, a gente precisa olhar para isso como se fosse assim, como se a gente fosse um carro. Quando a gente vai abastecer o nosso carro, né, vai colocar o combustível, seja álcool, seja gasolina ou seja diesel, né, ele tem que ser de qualidade. Se não é um combustível de qualidade, o que acaba acontecendo? Né? Então, o carro não anda direito, né? Se você sempre fica colocando aquela nutrição para o seu carro, o combustível ruim, né? Ao longo do tempo, né, as peças do carro começam a ter problemas e o nosso corpo é igual. Então, você precisa se nutrir de coisas boas. Qual é o combustível que você está colocando para dentro do seu corpo? São nutrientes de verdade, né? Você está comendo com qualidade? Você está se nutrindo de você? Você está colocando apenas para dentro de você um alimento para te saciar de alguma carência que às vezes você nem sabe o que é? Isso é importante a gente ter em mente, senão não adianta nada. Essas dietas restritivas, a partir de agora você não pode comer mais determinado alimento, né? Isso não funciona. A gente tem uma relação muito, muito próxima com a comida desde que a gente nasceu. Afinal de contas, quando a gente era bebê, a gente chorava e a nossa mãe ia lá e nos nutria com leite materno. E aí o que acontece? Se a gente não tem muito bem claro do combustível que eu estou colocando dentro de mim, então qualquer coisa vai servir e eu vou achar que eu estou me nutrindo e na verdade eu não estou. Então, essas dietas restritivas, elas não dão muito... A gente não consegue sustentar ela por muito tempo, porque a gente tem esse apego com a comida. Então, vamos supor. Então, se a gente está muito triste, né, aconteceu algum fato que você está meio triste, meio abatida, enfim. Aí vem aquela amiga, aquele amigo, vem a sua mãe, vem sua tia. Vem aqui, vamos fazer um bolinho, vamos sair para dar uma volta, vamos comer. Ou então, você está feliz, você está alegre, você quer... sei lá, passou no vestibular, passou no concurso, foi promovido, enfim. O que a gente vai fazer? Sair para comemorar. Então, a gente tem, né, a comida como uma forma de descarregar as coisas, né? Ou as coisas que a gente quer comemorar, ou quando a gente está triste, né? Mas, isso quando é só de vez em quando. Mas, para muitas pessoas, isso acaba sendo todos os dias. E... essas mudanças podem ser aquelas bem pequenininhas, né? Então, para toda uma longa caminhada, né, sempre existe o primeiro passo. Então, mudar esses hábitos de uma maneira muito simples na nossa vida vai fazer com que a gente tenha um hábito grande depois lá na frente, né? Então, não adianta você querer já, a partir de hoje, já querer mudar radicalmente a sua alimentação, que daqui uma semana você não vai sustentar e vai voltar a comer tudo errado. Aí vai ficar frustrado, né? Porque não emagrece, de novo, né? Vai acabar atacando aquela barra de chocolate. Quem nunca sentou em frente da televisão quando tá angustiado, depressivo, come uma barra de chocolate? Quando você vê, cadê minha barra de chocolate? Alguém comeu? Não, ninguém comeu. Foi você que comeu na ansiedade tão grande que não se viu.
Acabou lá, não tem, só tem um papel lá sobrando para você, não é verdade? A gente faz isso de vez em quando, mas isso não pode ser a nossa rotina. Então, começar com esses pequenos hábitos, aquela balinha que a princípio parece que é tão inocente, que você vai lá almoçar no seu restaurante, depois tem lá, você pega uma balinha, né? Um brigadeirinho de sobremesa, né? Que a princípio se fala que ele é inocente. E aí, isso, imagine todos os dias você comendo um brigadeiro na hora do almoço. São 365 brigadeiros por ano. Então, imagina, né? São 365 balas que você está colocando. 2 colheres de açúcar num cafezinho pequeno. Então, você ir, né, tendo essa consciência de ir reduzindo, no final, você vai ver o quanto que você deixou de inserir esses açúcares aí. Aí você vai ficar frustrada, vai ficar falando que a outra colega tá gorda porque você não consegue emagrecer. Os homens ficam lá medindo a barriga, quem tem barriga maior, quem não tem, como se fosse uma maneira de compensar. No fundo, tá frustrado porque o outro tem a barriga menor que a dele e a mulher tá frustrada porque a outra amiga tá bonita, tá magra e mesmo assim ela fica falando que a outra tá. E aí você acaba sendo o chato, a chata que fica falando dos outros e vamos mudar isso aí. A medicina chinesa está aí para te ajudar. O meu telefone, se você quiser mais informações a respeito, é 11 99376 7637 em São Paulo. Vou repetir, 11 99376 7637. O meu site é solmedeiros.com.br. Eu tenho bastante vídeos lá no canal no YouTube que fala sobre alimentação, como que a gente coloca essa alimentação adequada no nosso prato, para que a gente tenha mais qualidade de vida, e claro, né, com nutrientes, que senão você está comendo, e não está colocando nutrição nenhuma. Né? O nosso sangue, para que ele nutra todas as células do nosso corpo, ele precisa ser abundante, ele precisa de nutrientes. Então, a alimentação, ela é a base fundamental de qualquer ser humano, né? Como a gente sempre ouvia, né? De mãe, de vó, saco vazio não para em pé. Né? A gente até consegue se sustentar por algum tempo. Mas aí, o que vai acabar acontecendo? Né? Então, você não come direito. As doenças relacionadas à obesidade são inúmeras. Eu ficaria aqui listando várias. E aí, começa pelas coisas mais simples. Quem está muito obeso, aí começa a ter problema de acne, né? Uma transpiração, né, mais forte, uma transpiração mais gordurosa, né? Começa a ter caspa, o cabelo fica mais oleoso, porque essa gordura também, o corpo está tentando colocá-la para fora de alguma maneira. O nosso corpo, ele vai sempre voltar para a saúde, sempre para a nossa sobrevivência. Então, ele está tentando, de alguma maneira, colocar essa gordura para fora. Então, através daquelas acnes, né, purulentas que tem pus. O cabelo fica mais gorduroso, você fica cansado depois do almoço. O xixi, se você olhar, ele também fica com mais gordura. A pele vai ficando com gordura também, né? Isso no início. Então, se a gente não cuida, vai virando coisas muito mais graves no nosso corpo, porque aí ele está tentando colocar essa gordura para fora, você não está colaborando, e aí vai para casos mais graves, como, por exemplo, você pode ter AVC, infarto, diabetes, insuficiência renal, fibromialgia, o colesterol alto, isso aí nem se fala, né? Pode dar problemas de infertilidade, tanto no homem quanto na mulher. O sangue vai ficando cada vez mais gorduroso, vai ficando cada vez mais difícil, né, de ele ter essa circulação. E aí você pode ter a questão da infertilidade, impotência sexual, falta de libido nas mulheres, catarata, dificuldade de respirar, né? Sobe 2 lances de escada, já tá morrendo, transpirando, pingando até não sei aonde. Não consegue se concentrar, porque essa gordura, ela vai acumulando no nosso corpo. Então, você tem dificuldade de se concentrar, tem dificuldade de resolver problemas na sua vida, vai ficando se sentindo pesado, né? Vai ficando cada vez mais ansioso, não consegue resolver as coisas porque está sempre cansado, não consegue se concentrar, e isso vai gerando cada vez mais angústia, cada vez mais ansiedade, e você vai comendo cada vez mais. Então, aí acaba entrando num círculo vicioso que você não consegue sair. Então, a saúde, na verdade, ela vai muito além das nossas questões físicas, né? Vai lá no médico, faz os exames, tá tudo em ordem. Mas é o que eu sempre falo, né? A saúde é um estado completo de bem-estar entre nossas questões físicas, as nossas questões mentais e as nossas questões emocionais. Isso sim é um conjunto de saúde. Isso sim é uma pessoa saudável.
Porque se você está obeso, tem alguma coisa errada, a gente precisa investigar. Não é só seu físico, né? A obesidade não é só uma questão, né, de estética, porque a gente tem padrões aí de beleza, que tem que ser magro. Vai muito além disso, né? É uma questão de saúde. É preciso olhar para isso, né? Essa questão de que nos últimos 10 anos, né, aumentou em 110%, né, o caso de jovens, né, obesos, e o Brasil já é o 5º país do mundo, a gente precisa olhar isso com muito carinho, com muito cuidado, né? Então, se você está no sobrepeso ou no peso, você precisa se olhar e ver o que está acontecendo na sua vida que você precisa mudar. E a medicina chinesa está aqui para poder te ajudar, para te deixar menos ansioso, mais concentrado, né? E você saber que combustível você vai colocar para dentro do seu corpo, né? Precisa ser olhado com carinho, né? Com atenção. Cuidar da nossa saúde, eu vou te garantir que é muito melhor e muito mais fácil e muito mais barato do que você cuidar da sua doença. Os remédios são muito mais caros, remédio de diabetes é caro, remédio de pressão alta é caro. Se você tem um infarto, se você tem um AVC, vai ser muito mais custoso, tanto a parte energética quanto as questões emocionais, mentais e financeiras. Então, cuidar da saúde é muito melhor, não é? Você não acha? Do que ficar cuidando de doença? Ficar gastando dinheiro, seu tempo, indo em médico, faz exames, e faz isso, e faz aquilo, e compra remédio, e o negócio não resolve. Então, se prevenir, se cuidar, é muito melhor, eu te garanto. Então, vamos nos cuidar já. Não é para deixar para amanhã, para a gente se cuidar. É necessário olhar para isso com urgência, tá? Então, se você quiser saber mais a respeito disso, com a medicina chinesa, pode te ajudar nessas questões de sobrepeso e de obesidade. Eu estou aqui para te ajudar. O meu telefone é 11 99376 7637, aqui de São Paulo. Eu fico pertinho do metrô, em Santana, que é da linha azul do metrô. Tem vários estacionamentos lá para quem for de carro também. É fácil o acesso, tá? Você liga e a gente agenda uma consulta para eu ver, né, como que a gente vai fazer isso com a acupuntura, com as questões das ervas, né, que é a parte da fitoterapia, e principalmente com a alimentação. Mas uma dica que eu vou deixar para vocês agora, né, quando vocês estiverem comendo, olhe para o prato de vocês, veja se tem todos os nutrientes, e o principal de tudo isso é mastigar. O nosso estômago, se você não sabe, ele não tem dentes. A gente precisa aprender a mastigar bem os alimentos quando você estiver sentado à mesa, né? É para prestar atenção no que você está comendo. Não é para você comer de frente para a televisão, do celular. É para sentar e comer naquele momento que você tem ali para você se nutrir, você colocar um bom combustível para dentro do seu corpo, para que você possa ter energia, disposição, todas as saúdes que eu já falei aqui, para que você possa ter, né, essa vida aí longeva e fazer todas as coisas que você quer fazer. Ninguém quando não tem disposição, a gente não faz nada. A gente fica cansado, prostrado, frustrado e não faz as coisas que a gente deveria fazer. E vai ficando cada vez mais doente. Tá certo? Então, agradeço aí a audiência, a companhia de vocês. O programa passa rápido. Tem muita coisa ainda para falar sobre obesidade. Isso é só um pouquinho. Em outros programas eu vou trazer esse tema, porque é um tema bem interessante, já que a gente está aí, né, no Brasil sendo o 5º país mais obeso do mundo. A gente tem um encontro na próxima quinta-feira aqui na Rádio Mundial. Um beijo ensolarado e a gente se vê na próxima semana. Até lá.